Compartilhar nesse momento do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 24 e o versículo de número 33. Diz assim, Lucas 23, 24 e o versículo 33. Então Pilatos sentenciou que fosse feito o que eles pediam. E quando chegaram, versículo 33, ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós estamos diante dos textos que propriamente fala do término ministerial de Cristo na terra. Nós estamos à beira da Santa Ceia do Senhor, onde nós iremos se assentar à mesa e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E diante de todo esse período que nós passamos aqui, procuramos trazer de forma objetiva, de forma abrangente, o ministério do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É interessante que o ministério de Jesus Cristo foi um ministério de excelência, porque ele não veio fazer a sua vontade, veio fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus Cristo, ele simplesmente deixou um legado de esperança, de restauração, e nós vamos encontrar no decorrer desse mês que passamos adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus neste lugar, pessoas que passaram por aqui e começaram a falar dos feitos desse Jesus, de tudo aquilo que ele propriamente fez e realizou, sem exceções, sem questionamento. Ele decidiu cumprir tudo aquilo que estava estabelecido para o seu ministério. E diante desse cumprimento, diante desta manifestação, Jesus seria levado a um tribunal. E nesse tribunal ele estaria sendo julgado por algo que ele não cometeu, mas que toda a humanidade criada por Deus havia cometido, mas ele vai levar sobre si toda esta culpa para nos garantir o direito de entrada no reino celestial de Deus, a qual esperamos e aguardamos ansiosamente. É interessante que nós achamos Cristo em cada ponto da Bíblia. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai entender que toda ela gira em torno da pessoa do Filho de Deus, uma vez que ele é conhecido como Verbo. E o Verbo é a palavra de Deus. E nós vamos encontrar em mínimos detalhes, às vezes não de forma direta, mas de forma indireta, você encontrará Cristo ali, operando pela palavra, operando pelo seu grande poder de verbalização divina e que foi assim sendo realizado através daqueles que foram usados pelo Senhor. Na antiga aliança, os profetas fizeram jus ao ministério de Cristo, uma vez que profetizaram e falaram a respeito de tudo aquilo que ele então faria através do envio da parte de Deus. Os profetas foram honrados quando Jesus se manifestou como Verbo de Deus em carne. Os profetas foram honrados através daquilo que falara, porque simplesmente Mateus, como nós pregamos em um período deste mês, ele teve a percepção de trazer todo o relacionamento das profecias do Antigo Testamento no cumprimento do momento daquele a qual Jesus estava vivendo. Nós vamos encontrar que passou por aqui o pastor Marcos Danta e ele falou sobre perdão. E diante do perdão, do julgamento das pessoas, nós entendemos que existe a opinião e existe também a questão de perdoarmos. Aleluia! O nosso próximo. Jesus, no seu ministério terreno, ele fez isso, ele perdoou. A opinião não valia, mas senão a justiça de Deus. Nós encontraremos aqui o presbítero Elvis falando sobre o poder desse membro chamado a língua.
a qual Jesus, ele, em seu ministério terreno, foi assim atacado pelas pessoas que deveriam dar base ao seu ministério, deveriam usar as palavras, a língua, esse membro, para fundamentar e fortalecer o ministério de Cristo na terra. Mas em vez disso, quiseram murmurar, quiseram questionar a autoridade de Cristo. Nós vamos encontrar o pastor Marcos Antônio ministrando aqui, falando sobre o reconhecimento, o convívio com a pessoa de Cristo, e quando convidamos ele para estar na nossa casa, o pedido especial, ele vai sem problema nenhum, sem fazer ou colocar qualquer dificuldade. Lá ele vai e ele faz habitação permanente sobre a vida de um indivíduo que convida ele para morar consigo. É interessante que nós conhecemos pelo presbítero Randers, que ministrou aqui falando sobre o amigo fiel. É interessante que nós nos fundamentamos e às vezes nos apegamos a pessoas, mas as pessoas, eles também são limitadas às falhas humanas, e diante dessas falhas humanas nós encontraremos uma fidelidade, algo concreto, objetivo e que não pode ser alterado somente através do relacionamento com um amigo fiel chamado Jesus Cristo. E é interessante que tudo aquilo que foi pregado deu base e fundamento para este momento que estava acontecendo no período bíblico em que Lucas vai relatar este acontecimento. Jesus, então, ele fez o bem e por isso estava sendo condenado. Jesus, ele curou os enfermos, ele deu vista ao cego, ele deu a capacidade do paralítico firmar sobre os seus pés e começar a andar. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. Ele libertou pessoas que estavam possessas de demônios. Jesus, ele fez grandes coisas extraordinárias, e no final, a recompensa daquilo que ele havia feito simplesmente foi a humilhação que a ele foi atribuída, para que eu e você tivéssemos oportunidade. Aleluia. E no capítulo de número 19 do Evangelho de João, em versículo de número 1, Jesus agora está sentenciado por Pilatos a levar 39 açoites, porque o povo estava pedindo que matasse, o açoitasse, o punisse. Pelo quê? Simplesmente por Jesus estar fazendo bem, simplesmente por ele estar restaurando e trazendo a esperança que há mais de 400 anos não se ouvia, não se tinha uma manifestação profética. E diante desses açoites, então Jesus agora vai tomar 13 açoitadas com 3 cordas, isto é, somando 39 açoites. E começa a sua trajetória e a marca na sua carne. Jesus começa a levar sobre o seu corpo a minha iniquidade. Ele começa a levar sobre o seu corpo o pecado de todos aqueles que o cercavam, de todos aqueles que estavam diante de seu ministério terreno. Até mesmo algumas pessoas, creio eu, pela fé, naquele momento que tiveram a oportunidade de ser salva pelo poder da palavra viva que estava ali. Quem sabe estava no meio daquela multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus estava ali em todo o tempo calado. É interessante que ele foi como uma ovelha muda destinada ao matadouro. Ele não abriu a boca para questionar, e no momento em que ele vai abrir a boca para falar alguma coisa nesse processo do final do ministério terreno, ele vai dizer: olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Aleluia. Jesus, ele vai ficar calado, e começa então o processo da via dolorosa. Jesus está caminhando rumo ao cumprimento da palavra que vai me dar vida, que vai lhe garantir a vida. E é interessante que o texto no versículo 27 diz assim: uma grande multidão de povo o seguia. Eles estavam observando o processo da morte de Cristo. Eles estavam observando o processo da humilhação de Cristo. Mas também tinha as mulheres que batiam no peito e se lamentavam, porque elas sabiam que quem estava ali era o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Sabia que ele havia sido enviado da parte de Deus, sabia que ele tinha autoridade para fazer, sabia que ele tinha autoridade para reinar, sabia que ele tinha autoridade da parte de Deus. Aleluia.
E nós vamos encontrar Jesus dizendo: ei. Jesus voltou-se para ela e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesma e por vossos filhos. Jesus estava dizendo: ei, chegará dias em que vocês se lamentarão em gerar um filho em seu ventre. Haverá dias de grande tribulação. Aqui é uma palavra profética deste período da grande tribulação. Mas nós entendemos que o espírito do anticristo, ele já opera nos filhos da desobediência. E diante disso, o mundo tem se tornado um lugar caótico. Nós temos visto o filho contra pai, pai contra filho. E isto era predito no dia em que Jesus estava caminhando rumo à cruz do Calvário para ser morto. Aleluia. Jesus agora está sendo sentenciado, e as mulheres começam a bater no seu peito e dizer: não crucificam. Jesus disse: guarda suas lágrimas, porque aquilo que eu estou passando aqui, conjecturando, aleluia, é necessário que eu passe, mas haverá dias que vocês chorarão e se lamentarão por ter feito isso, aleluia, com aquele que o Senhor havia enviado. E nós vamos encontrar dizendo: se tais coisas fizeram ao madeiro, aleluia, quanto mais a nós. Nós vamos encontrar Jesus agora vivendo dias de grande dificuldade. Jesus havia estado em um momento particular no Getsemane. Jesus havia falado com o Pai em particular, e quando ele começa a enxergar e ver aquilo que iria lhe acontecer, grande agonia tomou o ser de Cristo. E quando aquilo tomou, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus ele viu a dificuldade na forma humana daquilo que ele iria sofrer na carne. Mas nós vamos entender que da mesma hora ele diz: Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade, aleluia. É interessante que dias anteriores à sua crucificação, Jesus estava diante de Elias e de Moisés no monte da transfiguração. Ele estava ali em forma gloriosa. Pedro, Tiago e João vai ver Cristo na sua melhor forma, na sua forma celestial. É interessante agora que no final do ministério de Cristo, Jesus está do lado direito e da esquerda dele. Pessoas que estavam sendo condenadas pelos seus pecados, pessoas que estavam sendo levadas a estarem sobre o julgamento dos atos que haviam cometido, aleluia. E Jesus está caminhando rumo ao Gólgota. E nessa trajetória nós vamos encontrar os soldados humilhando a Cristo. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, colocaram-lhe uma veste de púrpura, fizeram-o assentar-se num trono, zombando da pessoa de Cristo, aleluia. Eles estavam zombando daquele que estava dando a vida, enquanto eles matavam a Cristo, enquanto eles questionavam o ministério de Cristo. Eles não sabiam que eles estavam fundamentando o ministério deste Rei soberano, deste Rei eterno. Quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, eles podiam até humilhar, eles podiam até estar zombando da coroa que ele tinha por direito de receber, como também foi pregado aqui. Mas eles não sabiam que quando colocavam uma coroa de espinho, estavam chamando de rei, aleluia. Quando pegaram a Cristo e colocaram as vestes de púrpura, as vestes de realeza, para zombarem dele, naquele momento não sabia que estavam conclamando ele Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando fizeram assentar-se no trono, eles estavam zombando, mas eles não sabiam que eles estavam dizendo: ele verdadeiramente é o Rei, ele verdadeiramente é o soberano, ele verdadeiramente é aquele que me trouxe a vida. E diante da circunstância, bateram nele, levaram ele, e quando chegaram no momento da crucificação, aleluia, glória a Deus, os soldados olhando para ele, eu consigo imaginar a situação em que Jesus estava, a situação em que ele estava passando, o
momento que ele estava passando, naquele momento os soldados, eu consigo imaginar um olhando para o outro e dizendo: esse homem não é comum, esse homem não é uma pessoa qualquer outro já teria sido sucumbido a este processo que ele está passando, mas ele ainda está vivo, aleluia. E eu aprendo aqui, aleluia, que a morte de Cristo trouxe vida para a igreja, a morte de Cristo trouxe esperança de vida eterna, a morte de Cristo me trouxe a certeza de que eu não serei condenado com este mundo, a morte de Cristo me trouxe a certeza de que mesmo se eu tombar na terra, quando abrir os meus olhos eu verei o Rei da glória, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, aleluia. Eles até fizeram os pregos que cravaram as mãos de Jesus, mas não obrigaram ele a abrir as mãos. Eles poderiam até ter cortado a madeira e preparado aquela cruz, mas não obrigou a Jesus a deitar sobre aquela cruz. Ele fez isso por amor a você, ele fez isso por amor a mim, ele fez isso para que tenhamos vida, e vida com abundância. Reconheça Cristo na sua vida e não troque Ele pelos problemas que vos cercam, mas creia que tão somente aquilo que Ele passou foi para que você tivesse a oportunidade de estar vivo e glorificando o nome dEle, aleluia, aleluia. De repente, pregam Jesus na cruz do Calvário. Jesus está sendo levado agora aos momentos mais difíceis. As pessoas que estavam em sua volta, os que estavam açoitando, quem sabe cuspindo na sua face, os mesmos que estavam ali zombando de si, ele vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Quem tem a capacidade de perdoar num momento como esse, quem tem a capacidade de produzir no coração do indivíduo o desejo, aleluia, de naquele momento ministrar uma palavra de perdão. Mas Jesus estava indo, Jesus estava realizando, Jesus estava fazendo, porque ele sabia do projeto maior que Deus tinha para realizar. E o projeto que Deus tinha é você. O projeto que ele tinha para fazer era você. Você era o projeto dele, você era o propósito dele. Ele queria era alcançar você, ele queria alcançar a sua família, ele queria alcançar tudo aquilo que você está vivendo neste momento, dizendo: eu estou no controle da situação. Você não vai morrer, quem vai morrer hoje sou eu, para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então somente creia e reconheça que não é abandonando a cruz, mas é carregando ela e entregando no final e trocando pela coroa que nos está reservado, aleluia. Nós reclamamos daquilo que estamos passando, nós reclamamos daquilo que nós estamos vivendo, nós reclamamos da comida que comemos, nós reclamamos da roupa que vestimos, nós reclamamos da luta que estamos passando, mas nós esquecemos que o maior preço foi pago por Ele, aleluia. Naquele momento, Barrabás é solto, Jesus é condenado, e a tipologia começa. Jesus veio da vida, mas mesmo que passarmos pela morte, e mesmo que não tenhamos condições de nos apresentar, já estou concluindo, de nos apresentar diante dele, ainda que fomos entregues para sermos crucificados com ele, e reconhecemos que Jesus é inocente e somos culpados, ele vai dizer para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que a morte de Cristo vai trazer uma reação em cadeia. Jesus então ele vai morrer e ele vai descer às partes mais baixas da terra. Mas eu consigo imaginar a esperança daqueles que estavam aguardando no seio de Abraão ser elevado nas alturas e estarem com ele na eternidade. Eu consigo imaginar Simeão, aquele que havia carregado Cristo nos braços quando era pequeno. Simeão, quando apresentou o Mestre Jesus no templo,
aleluia, como promessa do Espírito Santo. Ele diz: Senhor, agora eu posso fechar os meus olhos, porque eu vi o Salvador do mundo. Simeão vai morrer com certeza, Jesus vai crescer e vai começar o ministério, mas Simeão vai chegar ali no seio de Abraão, nas partes mais baixas, assim me permita conjecturar, e ele vai avisar os outros que manteram a sua fé no Antigo Testamento, e eu consigo ver Simeão ali pelos olhos da fé chegando nas partes mais baixas da terra, ele dizendo: ei, eu segurei o Salvador, nós vamos subir com ele, porque ele vai levar cativo o cativeiro, aleluia. Eu consigo imaginar João Batista, que havia sido decapitado no ministério de Jesus: ei, eu anunciei ele, eu fui a voz que clamou no deserto, eu preguei o caminho da salvação, a luz que estava vindo para iluminar o caminho do homem da escuridão, aleluia. Eu consigo imaginar Adão dizendo agora: a semente da mulher, aleluia, eu vi, eu estou esperando. Eu consigo imaginar agora Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Naquele momento Cristo vai trazer algo extraordinário e vai dizer: assim como eu levei cativo o cativeiro, eu também levarei a minha igreja, que permanecer fiel até o fim e reconhecer que eu sou Deus, aleluia, da sua vida e da providência. Somente Ele tem o poder, somente Ele tem esta autoridade, somente Ele tem esta capacidade de produzir em você o melhor de você. Enquanto você não se acha capaz, Ele diz: eu estou te capacitando. Quando você pensa que tudo está perdido, Ele está dizendo: eu estou começando uma nova história, porque foi eu que paguei o preço por você. Não foi ouro, não foi prata, mas foi sangue derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, sem sacrifício não há capacidade de vencer. E Deus trouxe isso através do seu sacrifício, aleluia. Luiz, louvando a Deus nessa manhã, e eu quero deixar esta palavra para o seu coração dizendo: não abandone, não troque a Cristo, não troque aquilo que Ele preparou e reservou para a sua vida. Não troque aquilo que Ele estabeleceu para a tua casa, não troque a sua família, não troque o seu ministério, não saia da posição que o Senhor te colocou, porque grande será a tua vitória quando Deus se levantar para dizer: ei, agora chegou o seu tempo, chegou a tua hora, vou fazer através de você, e através de você grandes pessoas serão alcançadas, pessoas serão reestruturadas, casas serão edificadas, pessoas serão libertas pelo poder da administração que sairá de você. Deus estará levantando, assim como Luiz e esta banda, para ganhar vidas por todo o lugar em que passar, aonde você colocar a planta dos teus pés. Você que prega o evangelho, você que louva a Deus, Deus está dizendo: é você que Ele quer usar. Ele pagou o preço para que você estivesse de pé, então continue de pé, porque grande é o Deus que te chamou, e Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou na tua vida, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado nesta manhã, Senhor. Mesmo com todas as dificuldades, o Senhor se fez presente. Mesmo com todas as dificuldades, o Senhor aprovou este momento. Que nós possamos a cada dia mais e mais nos fortalecermos em Ti. Luiz, aleluia. Aleluia, vamos continuar dando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele dá. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu contarei e cantarei todas as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele dá. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e todo o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao meu Rei Jesus, e o louvor ao meu Rei Jesus, a honra, a glória, toda a força e só o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao meu Rei Jesus. Amém. Amém. Mais um? Lá. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu só confio em ti. Eu creio que tu és a cura.